Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, meus queridos irmãos telespectadores da TV Mundo Maior. É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV e o nosso primeiro programa de 2018, que nós entramos no 11º ano de programa. Graças a Deus. Com muita alegria, com muita felicidade de poder trazer para vocês conceitos, ensinos, discussões e racionalidade sobre a lei de causa e efeito, racionalidade sobre o estudo da exegese bíblica, porque já dizia Martinho Lutero que cabe a qualquer um o direito de interpretar um texto bíblico da mesma forma que diz Kardec em A Gênese. A Bíblia não é mais a arca sagrada que aquele que colocar o dedo corre o risco de ser fulminado. A todos cabe o direito de analisar com a lógica, a razão e o bom senso. A fé da nossa querida doutrina é uma fé que tem razão, porque a fé irracional é dogma. E a irracionalidade leva ao fanatismo. E Jesus mandou buscar a verdade, porque só a verdade nos liberta. E nós buscamos liberdade de estudo, de ação e de entendimento da mensagem de Jesus, do nosso querido Evangelho libertador. Eu hoje gostaria de falar um pouquinho sobre o início do ministério de Jesus na Galileia. A Galileia é uma cidade, é uma região da antiga, conhecida como Palestina, que Adriano colocou esse nome para ferir os hebreus, porque a terra dos hebreus é Israel, terra de Canaã, mas colocaram com o nome de Palestina e isso criou realmente muita dificuldade, que ainda hoje as pessoas confundem e me perguntam qual é a diferença entre a Palestina no tempo de Jesus e Israel hoje. A região é a mesma, tinha aquele nome porque Adriano colocou isso de uma forma pejorativa, mas aí é história. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre aquela região que fica, eu vou limitar ao local onde Jesus escolheu seus primeiros discípulos, que se chama Mensa Christi, o local onde ele caminhou sobre as águas, e um local onde ele veio tomar o café da manhã com os discípulos e perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. É um local maravilhoso, hoje você entra, tem umas figueiras belíssimas, tem uma pedra com uma capela em cima dela, chama Mensa Christi, o primado de Pedro, que é o local onde tem uma estátua de Pedro, Jesus, e você entra ali, banha seus pés naquela água, com aquela brisa maravilhosa do mar da Galileia, e eu me lembro do profeta Isaías, o grande profeta messiânico, que dizia, terra de Zabulon e Neftali, que é dos filhos de Jacó, cujas tribos pegavam exatamente aquela região onde Jesus se instalou, em Cafarnaum,
em Tábiga, e ali naquela região que eu estou chamando, porque entre o primado de Pedro e Cafarnaum existe Tábiga, que hoje pertence aos alemães, e ali é um local muito visitado e é onde Jesus começou o seu ministério, porque ele foi para a sua terra e não foi bem recebido, Nazaré, e ele voltou para Cafarnaum, e aí se cumpre, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 15, Mateus começa no versículo 12, dizer que ao ouvir Jesus que João havia sido preso, ele voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nos confins de Zabulon e Neftali. Está vendo? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, porque Mateus foi um evangelista também messiânico. Ele queria apresentar Jesus como Messias. E aí ele lê o que tem em Mateus, em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do Além-Jordão, Galiléia das nações. O povo que agia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, surgiu uma luz. E aí, a partir desse momento, começou Jesus a sua pregação. Por que ele chama de Galiléia das nações? Porque Israel tem 3 regiões distintas. Galiléia ao norte, Samaria ao centro e Judéia ao sul. Como a Galiléia tinha fronteiras naquela Fenícia, Síria, aquela Decápolis, então a Galiléia ficava envolvida por regiões de pessoas não ligadas aos hebreus ou ao povo de Israel, e ali havia muita infiltração de pessoas que não eram judias. Por isso que os galileus também sofriam uma certa discriminação, porque até ele chama Galiléia das nações ou Galiléia dos gentios, dos pagãos, porque tinha muitos povos ou muitas pessoas que vinham de outra região. Mas particularmente, eu queria dizer a vocês que ali, quando a gente chega neste local, na casa de Pedro, que é narrado em Mateus capítulo 8, ele já estava instalado, já tinha escolhido os seus discípulos, estava ainda em escolha, mas a grande maioria já estava escolhida, creio eu. Ele tem uma passagem que ele diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Entrando Jesus na casa de Pedro, Cafarnaum, né? Ali na entrada, é a beira do mar da Galiléia. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs a servi-lo. Então essa é considerada assim uma das primeiras curas relacionadas com a convivência daqueles que estavam ao lado de Jesus todos os dias. E como Pedro era casado e a sogra dele viúva, ele trouxe a sogra para morar com ele. Então ela morava com ele, não era ele que morava com a sogra. Nós entendemos no Ocidente que as sogras sogras que têm condições financeiras, ter sua filha e um genro morando com ela. Mas você pode observar que no judaísmo as viúvas eram muito pobres. Você vê a famosa história do óbolo da viúva que Jesus fala, né? Porque ela era tão pobre que ela não tinha nada. Que ela deu um prutá lá no gasofilácio, ou lá no Sedacar, na sinagoga, no templo, e aquilo representou tudo que ela tinha, quer dizer, é uma extrema pobreza. Por isso que Jesus defendia tanto os órfãos e as viúvas. Isso era não só Jesus, mas os judeus de uma maneira geral. Então, quando eu cheguei na casa de Pedro, eu comecei a refletir sobre a importância daquele local,
pelo que Jesus fez, por ele ter passado ali e pela boa energia que se encontra ali. E ali nós filmamos para os Passos do Mestre. E ali eu já voltei várias vezes. Sempre que eu vou ali eu tenho uma sensibilidade muito grande, uma sintonia de passado muito grande com Cafarnaum. E uma coisa que eu, quando me tornei espírita, eu aprendi, que eu acho muito bonito na doutrina, foi a instituição do Evangelho no lar. E aí eu começo a fazer uma metáfora, eu começo a fazer um paralelo entre a instituição do Evangelho no lar, que é feita pelos espíritos superiores, sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, e toda a equipe espiritual, próprio Ismael e aqueles que protegem o nosso querido Brasil. Eu me lembro de Jesus, porque classicamente ou historicamente foi ali que Jesus iniciou o seu ministério e foi ali que Jesus instituiu o primeiro Evangelho no lar que nós temos notícias. Esse acontecimento foi eu como ex-seminarista, marcou muito minha vida, porque eu toda a vida, desde que eu me tornei seminarista em 1964, que eu admiro muito a história de Jesus, o Evangelho, toda a sua trajetória. Eu me sinto muito bem na terra de Jesus, eu me identifico demais com a história dele e oro todos os dias também pelos nossos irmãos árabes que ali vivem na Cisjordânia, que vivem na faixa de Gaza, que Deus os ajude a despertar para o bem, para a fraternidade e para o amor. Mas essa instituição de Jesus com o Evangelho no lar marcou muito a minha vida quando eu ainda era neófito, ou seja, principiante na doutrina espírita. Aconteceu um fato muito marcante na minha vida, que eu acho, não me lembro se eu já narrei aqui, mas eu vou voltar a narrar a vocês. Nós estamos começando o ano e vamos fazer uma campanha maior de instituição do Evangelho no lar, que é muito importante em nossas vidas. Não saia daí, no minuto eu estarei para narrar o acontecimento a vocês. Até já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.